Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo jóia? Estamos de volta depois dos nossos últimos 2 vídeos. O nosso primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica em si. O nosso segundo vídeo a gente falou sobre fisioterapia na gestação, mas não entramos em detalhes sobre o acompanhamento da gestação. Então hoje a gente veio falar um pouquinho para vocês, principalmente a preparação para o parto, para aquela mulher que quer ter um parto normal. Então hoje a gente vai falar de 2 temas super bacanas, que é a massagem perineal e o Epinô. Isso. Então vamos lá, né? A gente vai começar explicando um pouquinho da massagem perineal para vocês. Por que ela é importante, né? O que a gente fala é o seguinte, muitas vezes, até por causa do crescimento uterino, né? Então tá aqui a pelve de novo, mais uma vez mostrando para vocês. A gente tem toda uma sobrecarga do crescimento uterino sobre essa musculatura do assoalho pélvico. E muitas vezes a gente vai fazer o toque nesse músculo e a gente vê esse músculo tenso. Um grande exemplo que a gente gosta de dar e brinca muito é assim, eu vou viajar e vou colocar uma mochila nas costas, né? Aí eu faço uma compra ou coloco várias coisas dentro dessa mochila, essa mochila vai pesando cada vez mais e aí no final do dia que a gente vai tirar aquela mochila, a gente sente todo aquele peso, né? Aquela sensação de peso, tensão na musculatura. A mesma coisa acaba acontecendo com o assoalho pélvico, porque ele está recebendo essa sobrecarga do crescimento uterino. Então, muitas vezes a hora que a gente vai fazer o toque nesse músculo, esse músculo está com tensão. Então, o objetivo da massagem perineal é exatamente diminuir essa tensão. Não só isso, se eu penso num parto normal, eu preciso de um músculo forte, mas que ele tenha flexibilidade e não um músculo tenso. Então, tem problema trabalhar o assoalho pélvico, fortalecer a musculatura? De jeito nenhum. Eu preciso de um músculo forte, né? E aí, se a gente vai para uma aula do Pilates ou mesmo numa academia, a gente consegue já, no primeiro momento, encostar o dedo no chão? Não, de jeito nenhum, né? Imagina, preciso de 2, 3, 4 aulas para a gente conseguir, né? Ou até mais do que isso. E a mesma coisa o músculo do assoalho pélvico. Então, à medida que a gente vai fazendo a massagem, vai alongando esse músculo, a gente vai melhorando a flexibilidade. Por quê? Porque o assoalho pélvico é a última passagem do bebê. Então, o que a gente quer com essa musculatura é que quando o bebezinho chega ali passa do colo do útero, que tem ali a musculatura da vagina, para poder passar, esse músculo ele entenda, ele tem uma memória que ele saiba trabalhar ali a flexibilidade dele para minimizar o risco de uma laceração, né? Sim. E por que tem a laceração, né, Paty? Como eu tô mostrando aqui pra vocês, a gente tem um orifício, que é a vagina, que é pequenininho, né? E que o neném, na hora da última passagem, ele abre essa região para conseguir descer. Então, se esse músculo não tem boa flexibilidade, como a Paty colocou muito bem, é a hora que o neném ele desce machucando. Então eu posso ter a laceração perineal, que é aquele corte que faz de forma natural, ou o médico olhando aquela musculatura e falando, não tá bom, não vai descer, ele opta cedendo, ele opte por fazer um cortezinho, que é o que a gente chama de episiotomia. Hoje, graças a Deus, tem se usado muito pouco a episiotomia. Hoje existe mais a laceração perineal. Então o que a gente espera é que esse músculo tenha muito boa flexibilidade do canal vaginal para o neném conseguir passar sem nenhum tipo de lesão. Ou então minimizar ao máximo, né? A gente sabe que existem graus diferentes de laceração. Então, às vezes a gente pega situações de paciente que de fato acaba tendo uma laceração, mas é uma laceração mais de mucosa. Um cortezinho, eu brinco e falo assim, parece um cortezinho de papel, muito superficial e em situações às vezes nem precisa levar ponto, nem nada, e a cicatrização ela é muito mais rápida, E né? Paty, me fala, como que é feita essa massagem perineal? Então, Gi, o que a gente faz? Geralmente a gente faz o toque com os 2 dedos e aí a gente pega e vai massageando toda essa musculatura para soltar os pontos de tensão, né? Então a gente tem a opção de fazer a massagem, a gente vai de acordo com cada paciente. Se eu pego um pontinho que ele tá mais tenso, eu pressiono aquele ponto, seguro, massageio até que ele solte. Vamos lá, né? Que é uma maneira que a gente consegue enxergar muito bem. Eu tô com uma tensão aqui, né? Maridão em casa, você chega, pede pra ele, massageia aqui que tá tenso, dolorido. Ele fica ali, massageando aquele ponto, ou pressionando aquele ponto, até que aquela dor vai diminuindo, aquela tensão vai diminuindo. Então o objetivo é exatamente esse. Ali naquele ponto da musculatura onde estiver mais tenso, a gente vai fazendo com que esse músculo vá melhorando, né, a flexibilidade dele, né? Importante a gente falar, né, gente? É um tipo de massagem que se hoje você colocar na internet, vão ter alguns profissionais ensinando como fazer, enfim.
Eu confesso, eu acho um pouco difícil fazer sozinha, até porque a gente se mascara, né? Eu falo, gente, eu sou péssima pra alongar na academia, porque quando eu sinto que tá alongando eu já paro, né? E a mesma coisa eu acho que com a massagem perineal. O ideal realmente é com uma boa orientação de um bom fisioterapeuta. Sim, com certeza. Se for a sua indicação fazer em casa ou não, ok, ela vai te orientar, mas claro que o fisioterapeuta, quando ele alonga a vagina de uma forma mais profissional, ele sabe até onde ele pode alongar, até porque um alongamento exagerado a gente pode atrapalhar a função muscular, então isso é muito importante a gente saber. Com certeza. Né? Claro que dependendo da situação a gente acaba orientando o paciente para poder fazer em casa e tudo, mas realmente hoje em dia a gente vê melhores resultados quando o paciente faz com um profissional, né, especializado. Exatamente. Aí, gente, tirando essa parte da massagem perineal, que hoje é o que a gente mais tem comprovação científica, com os estudos, que tem eficácia na prevenção das lacerações perineais e, claro, da episiotomia. Então, isso é o que nos respalda cientificamente. A gente tem um outro equipamento que é muito conhecido aí entre as gestantes, na internet, enfim, que é o famoso Epinô. O Epinô, ele é um equipamento que foi desenvolvido para trabalhar esse alongamento vaginal. E ele simula realmente a cabecinha do bebê ali no canal vaginal. Mas a gente tem um pequeno problema com o Epinô. Por quê? Porque as nossas comprovações científicas da fisioterapia, elas não são tão boas como a gente gostaria. Então hoje a gente tem mais respaldo na prevenção com a massagem perineal, mas existe o Epinô. E se ele existe, a gente tem que falar sobre ele. Então o Epinô, como eu já disse, ele alonga por completo. Normalmente como é que funciona? A gente coloca no canal vaginal, né? Então faz de conta que aqui a mão da Paty é a vagina. A gente introduz, tá? Fica a metadezinha pra fora e o restante pra dentro. Então não bate em colo do útero, não estimula parto de maneira nenhuma. E depois que tá dentro do canal, vai insuflando ele gradativamente. Eu vou insuflando e vou promovendo, então ó, quando a gente tira ele, a gente vê que ele tá maior, ele cresceu um pouco no canal vaginal. Então ele vai realmente simulando essa dilatação vaginal, não uterina. E a gente tem, né, querendo ou não como respaldo, que com esse alongamento a gente acaba prevenindo uma laceração perineal. E aí eu entro novamente na importância de ser bem orientado. Existem alguns profissionais que alugam o equipamento, a paciente faz sozinha, mas a gente aqui na clínica não teve muito sucesso dessa forma. Porque a gente viu que eu não consigo colocar no local correto. Ou esse equipamento fica saindo o tempo todo, ele fica muito para dentro ao ponto de não pegar na musculatura do assoalho pélvico. E segundo ponto, a disciplina de se fazer da forma correta. E eu acho que o principal é eu saber até onde eu posso alongar. Não, e aquele desconforto, né, Gi? Imagina a gente com aquele barrigão e você ainda tem que segurar o aparelho para poder fazer e tudo. Então, várias das pacientes reclamavam desse desconforto de fazer sozinha. E tem essa questão dele ficar bem na entradinha, que é onde a gente vê mais tensão muscular. Então, não adianta eu introduzir ele todo, porque eu não vou conseguir trabalhar o músculo que eu realmente preciso trabalhar, né? Exatamente. Mas a gente gosta dele, a gente trabalha na prática clínica, que a gente até brinca, né? Você nunca passou por um alongamento tão grande. Então, como que você vai agir quando sentir a cabecinha do bebê descendo ali na vagina? Você tem que respirar, você tem que expulsar, você tem que se controlar. O que que você tem que fazer? Então, é uma forma de vocês irem vendo o alongamento de vocês. E eu costumo brincar até entendendo como que vai funcionar o processo. Claro que na hora do parto é bem diferente, porque é uma cabeça, tem contração, tem tudo. Mas ajuda muito na consciência corporal de vocês. E claro, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com a quantidade de alongamento, justamente para não machucar esse músculo. Então tem que ser um alongamento de forma gradativa, cuidadosa, que nem na academia, né? Como a Paty colocou agora há pouco. Então eu preciso ir com calma e ir promovendo um alongamento saudável, né? Exatamente. Aí tem alguns casos que depois das 37 semanas você aprende a expulsar para saber o movimento que você tem que fazer, com um balãozinho um pouquinho mais cheio, mas a principal função dele é consciência corporal, é você entender o alongamento e saber como agir no momento desse alongamento da vagina. É isso. É isso. Meninos, se até vocês o próximo tiverem... vídeo, se Deus quiser. Se tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, sugestão pra gente gravar outros vídeos. Por favor. Estamos à disposição. E se ficar alguma dúvida sobre o que a gente falou agora, por favor, mandem mensagens pra gente. Obrigada. Até lá. Tchau, tchau.